te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Abra sua Bíblia e também seu coração neste momento. Mateus capítulo 22, tá? Vamos ler novamente a parábola das bodas do Cordeiro. E vamos aqui fazer a mensagem 2 da parábola das bodas, tá bom? O tema dessa mensagem aqui é as vestes nupciais, as vestes de justiça, tá bom? Então acompanhe na sua Bíblia aí Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a convidar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros ainda, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse o rei aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos já na reta final desta série de mensagens, cujo tema é os mistérios do reino dos céus. E eu tenho plena convicção no meu coração que nós ganhamos muito, estamos ganhando, e o Senhor está nos abençoando nesta série de mensagens, como tem feito em outras séries no passado. Mas eu quero mostrar para os irmãos, eu quero fazer os irmãos entenderem o seguinte aspecto desta série: os mistérios do reino dos céus. Esta série de mensagens, esse tema, é um tema imprescindível em toda a Escritura. É um tema de extrema importância para todos nós, que somos servos de Deus, que somos cristãos, que cremos em Jesus e confessamos o nome de Jesus. E não somente isso, mas que estamos em uma caminhada cristã, estamos em uma trajetória de vida cristã, rumo ao encontro com Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então não se esqueça disso, você que creu em Jesus, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você saiba que você está em uma trajetória. Ainda que os cristãos não se deem conta disso, ainda que nós não nos atentemos muitas vezes não nos atentemos ou nos atentamos para esse detalhe, mas saiba, nós estamos em uma trajetória de vida cristã. Nós estamos em uma vida desértica, aquele deserto lá do povo de Israel, quando foram libertados do Egito como sombra e figura do mundo, do império das trevas, cujo príncipe é Satanás. Eles saíram do Egito como nós saímos do mundo e fomos libertados do império das trevas. Eles passaram pelo Mar Vermelho, figura do batismo, nós fomos batizados em nome de Jesus. E então o povo de Israel foram introduzidos em uma caminhada no deserto por 40 anos, que é a figura da vida cristã, a vida desértica, esta carreira proposta que foi proposta a todos nós, os que cremos. De modo que nós estamos nessa caminhada. Nós estamos caminhando em direção a Cristo, em direção ao nosso encontro com o Senhor, no dia do tribunal de Cristo, na sua segunda vinda. Então chama a atenção dos irmãos para esse detalhe, e nós temos que questionar, nós temos que
perguntar para nós mesmos, para o nosso próprio coração, mas com toda a sinceridade, sem nenhum tipo de pretensão, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de religiosidade, mas com um coração totalmente quebrantado, um coração totalmente despretensioso, totalmente rendido a Deus, aberto, e perguntarmos para Deus: Senhor, o Senhor está se agradando da maneira que eu estou caminhando? É do teu agrado? Eu estou caminhando, estou vivendo de modo digno do Senhor? Eu estou vivendo em conformidade o teu coração? Será que a minha vida, os meus atos, as minhas atitudes, as minhas decisões, a maneira com que eu vivo, a maneira com que eu me relaciono na minha casa, com a minha família, na vizinhança, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu esteja, Pai Santo, será que eu estou vivendo de acordo com o teu coração, de acordo com os princípios, de acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra e nos revela como princípios eternos, como vida cristã adequada, como vida cristã autêntica e vencedora? Temos que perguntar para Deus, para que não possa acontecer conosco o que aconteceu com aquelas virgens nécias das mensagens passadas que nós ministramos de Mateus capítulo 25, quando aquelas nécias, ao se encontrarem com Cristo, elas foram reprovadas por Deus. Como também aqui, esse texto que é um texto quase que correlato, né? Eu diria correlato à parábola das 10 virgens, esse texto também mostra dois grupos de pessoas, podemos dizer assim. Pessoas que foram convidadas para as bodas, pessoas que ouviram o chamado de Deus, que foram chamados para participarem das bodas, como aquelas virgens foram chamadas e tomaram suas lâmpadas. Deste mesmo modo aqui, nós temos aqui também essas pessoas que foram chamadas e que estavam no palácio, que estavam na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que participavam dessa comunhão comum do corpo de Cristo. No entanto, havia pessoas aqui, na parábola das bodas, que estavam preparadas para se encontrarem com Deus, para se encontrarem com Cristo. No momento aqui que o versículo 11 diz, que entrando o rei, esse rei aqui é Cristo, é o reto juiz no dia do tribunal de Cristo. Entrando o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali que havia uma pessoa despreparada, desatenciosa, que não estava preparado de modo a estar presente diante de Cristo, porque ela não trazia veste nupcial. Isso aqui nos chama a atenção para um detalhe de extrema importância. Os irmãos ouviram a mensagem da última semana, e vocês entenderam que nós temos e precisamos, como cristãos, de duas vestes. Vamos colocar assim, duas vestes, para que vocês possam entender de maneira mais simples, tá bom? É porque a primeira veste, que é a veste do Cordeiro, que é a justiça do Calvário, que foi imputada a todos aqueles que creram. Então você creu em Jesus, a justiça de Cristo, ela te foi imputada, você recebeu Cristo como justiça. O sacrifício de Cristo no Calvário é um sacrifício substitutivo, vicário, no teu lugar, no meu lugar e no lugar de todos aqueles que creram. Então Cristo, Ele nos vestiu de justiça, que é a pele, que é a veste, a primeira veste, a veste de justiça, a veste de salvação, como aquela veste simbólica lá de Gênesis capítulo 3, que ali o texto nos declara que quando Adão e Eva, quando eles pecaram, e eles logo em seguida providenciaram uma veste. Isso aqui aponta para a atitude de um homem sem justiça, destituído, desprovido de justiça, nu, e a nudez na Bíblia é sinônimo, é sinal, é figura de um homem nu, sem justiça, desprovido de justiça. De modo que Adão e Eva logo correram e tiveram uma boa intenção, uma excelente intenção, de se cobrir, de se auto-justificar, podemos dizer assim. No entanto, Deus não aceita a justiça que provém do homem, porque o texto diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e folha de figueira, sendo um vegetal, não tem sangue, e para que haja justiça, para que haja justificação, para que haja remissão de pecados, é necessário sangue derramado. Foi o que Deus providenciou ali logo no capítulo 3 de Gênesis, após a queda. Gênesis capítulo 3, versículo 21,
Deus providenciou uma veste de justiça. O cordeiro foi imolado ali no Éden, e aquele cordeiro ali no Éden é uma figura profética de Cristo como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que justificaria o homem com o seu sacrifício, com a sua obra de redenção no Calvário. E então Deus pegou aquela pele do cordeiro e vestiu Adão e Eva, cobriu a nudez deles. Então isso aqui é a primeira veste, a veste de justiça, a veste de salvação, que nos dá o passaporte para a eternidade. Atenção, a veste do Cordeiro, a veste de salvação, a justiça de Cristo, que nos foi imputada, que nos foi concedida pela fé, nos dá o direito e o ingresso para a vida eterna. Aqueles que creram têm vida eterna, e nós estamos com a nossa entrada para a vida eterna garantida, não pelas nossas obras, não por aquilo que fazemos, mas pelo ato de justiça de Cristo. Pela justiça de Cristo, pela obra de redenção, nós temos salvação e somos justificados mediante a fé. Amém? Só que agora a Bíblia fala que esta veste de justiça, esta veste de Cristo, ela vai se desdobrar e ela vai se transformar em uma segunda veste. Eu não diria duas vestes, eu diria que esta veste de justiça, que é o próprio Cristo em nós, ela agora vai se desdobrar, ela vai se tornar uma segunda veste. No entanto, esta veste de justiça, ela diz respeito ao nosso comportamento. Atenção, a primeira veste, a veste de salvação de Cristo, o sacrifício nos foi imputado, isto aqui foi por um ato de justiça de Cristo, não foi pelo nosso ato de justiça. Agora aqui, essa segunda veste, essa aqui, que é requerida aqui na parábola das bodas, no capítulo 22 de Mateus, no versículo 11, que aquele homem chamado de amigo pelo Senhor, ele não tinha providenciado. E conforme Apocalipse capítulo 19, esse texto eu faço questão de ler com os irmãos, porque é um texto de extrema importância para que esse entendimento possa estar completo em nosso coração. Apocalipse capítulo 19. Lá em Mateus capítulo 22, no versículo 11, diz que entrando o rei para ver os que estavam à mesa. Este momento profético da parábola está nos remetendo ao dia do tribunal de Cristo, quando Jesus estará diante de nós, quando nós estaremos diante do tribunal de Cristo e receberemos conforme as nossas obras. Aqui o capítulo 19 do Apocalipse é justamente o capítulo do Apocalipse, é justamente um momento apocalíptico que retrata da segunda vinda de Cristo. Olha só que o versículo 11 aqui do Apocalipse 19, diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitas coroas, há muitos diademas. Tem ele um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. Esse texto é um texto que está nos remetendo a um momento do advento, um momento da manifestação de Cristo, que vai ocorrer logo logo no tempo do fim, no finalzinho daquela última semana, daqueles últimos 7 anos, que antecede assim o advento. Então o capítulo 19 do Apocalipse retrata o momento da segunda vinda de Cristo. Agora olha só, atenção para o versículo 7, que é o momento antes do advento, da manifestação. Entenda comigo isso aqui, versículo 11 do capítulo 19 do Apocalipse, fala da manifestação. Os céus vão se abrir e verão do alto vindo Cristo montado num cavalo branco, como aquele que é o verbo fiel, aquele que julga e peleja com justiça. É a manifestação. Versículo 7, antes da manifestação, que é no tribunal de Cristo, olha só o versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Amém? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Agora eu chamo a sua atenção aqui. Só uma pergunta. É uma pergunta que vai estar no teu coração agora e não requer uma resposta, é só uma reflexão. No momento do arrebatamento,
No momento em que nós iremos nos encontrar com Cristo, você vai se alegrar e exultar. Alegremos e exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou as bodas do Cordeiro. Chegou o momento de estarmos com Cristo nas bodas, no reino milenar, nesta festa, nesse encontro maravilhoso. Você vai se alegrar, você vai exultar, ou você vai emudecer-se como aquele homem que não tinha veste nupcial, no momento que ele foi questionado por Cristo: cadê, amigo, as tuas vestes, o teu traje, aquele traje que te dá o direito, o ingresso para entrar nas bodas do Cordeiro? E ele se emudeceu. Como também aquelas virgens nécias que não traziam óleo, que não tinham comunhão com Deus, que não estabeleceram uma vida cristã pautada na comunhão com o Espírito Santo, sobre o guiar do Espírito Santo, cuja chama, cujo calor era o próprio Deus conduzindo a cada uma delas. E no momento que elas, que não levaram azeite na caminhada, que não tiveram relacionamento com Cristo, com Deus, elas foram reprovadas. Você vai ser reprovada, você vai emudecer, você vai se entristecer, ou você vai se alegrar, conforme o versículo 7, alegremo-nos, exultemo-nos. Ó, precisamos saber disso, é necessário saber disso, e hoje tem como saber, porque, pastor, como é que eu vou saber hoje se eu vou me alegrar naquele dia? É só você olhar para o seu viver, é só você questionar o teu viver, questiona o teu coração. Não olhe para o coração do outro, não olhe para o irmão, não olhe para a maneira que o irmão vive, não olhe para a maneira que você vive, olha para a maneira do teu coração, porque é nesse dia que tudo o que você fez, tudo o que você realizou, todas as tuas decisões, todas as tuas escolhas, elas serão colocadas de maneira visível, e serão colocadas claras, e o próprio Jesus, como aquele que sonda mente e corações, vai julgar naquele grande dia. Por isso diz o texto: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha a explicação do versículo 8. Pois foi-lhe dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, isso que corresponde àquelas vestes nupciais lá da parábola das bodas. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Repita comigo: o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Fale comigo assim: o linho finíssimo. Diga comigo assim: as vestes nupciais dizem respeito ao meu procedimento. São atos de justiça que cabem a mim realizá-los hoje, no tempo que se chama hoje. Veste na Bíblia corresponde à conduta. Quando você fala de vestes de justiça, ou vestes no sentido geral da palavra, isso está relacionado a uma conduta. Veste é conduta. Por isso aquela primeira veste que nós recebemos de Cristo e somos justificados, e ninguém apaga isso, ninguém muda esse quadro, é uma conduta de Cristo aprovada, é o viver humano elevado de Cristo, aprovado pelo Pai, que nos foi dado. Então o ato de justiça de Cristo nos deu direito à primeira veste, a veste de salvação, a veste eterna, que nos conduz à vida eterna. Amém? No entanto, essa veste, essa segunda veste, são atos de justiça dos santos. E para tanto eu quero ler com os irmãos, dando continuidade dessa mensagem, aqui em Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 2, o versículo 26, diz assim: ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Atenção! Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaço, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O versículo 29
diz que o Espírito está falando a toda a igreja. Deus fala a todo o seu povo, Deus fala àquelas 10 virgens, Deus fala a todos aqueles que foram convidados e chamados para as bodas de Mateus capítulo 22. Deus fala desde o início da era cristã. Deus está falando conosco, Deus está falando com o seu povo em todos os tempos. O Espírito está falando. E o texto diz: quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos espirituais, ouvidos atentos, ouvidos sensíveis, ouvidos de fé, ouvidos que nos colocam em uma realidade de como estamos vivendo com Deus. O Espírito fala a toda a igreja, amém? No entanto, no versículo 26, ele se dirige diretamente ao vencedor. O versículo 29, ele fala a toda a igreja. No versículo 26, ele se dirige, tá, ao vencedor, quando diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Você já parou para pensar nesse versículo? Que fala do vencedor, que fala da aprovação, que fala daquele que vai reger as nações com cetro de ferro, aquele que vai reinar os 1000 anos com Cristo nessa terra sobre as nações? Já se deparou com esse texto, já perguntou o que esse texto, esse versículo quer dizer? Quando Jesus fala assim: ó, aquele que guardar até o fim as minhas obras. E é que agora começa a misturar, a palavra começa a se misturar, e é nesse ponto que vai agora haver um desdobramento do próprio Cristo em nós, desse viver de Cristo, desta veste de justiça, e esse desdobramento a partir das nossas atitudes. Cristo está em nós, Cristo habita em nós, Cristo é a esperança da glória de todos aqueles que creram. E aqui Jesus fala sobre guardar até o fim as suas obras. Ora, o que seria guardar até o fim as obras de Cristo? Aí, se for uma leitura bem superficial e um pouco desatenta, aí logo a pessoa vai pensar assim: então eu tenho que ter aqueles dons que Jesus tinha. O que são as obras de Cristo? Senão que ele curou enfermos, então tem que ter o dom de curar. Porque ele ressuscitou mortos, então eu tenho que ter o dom de maravilhas, de prodígios. Porque ele fez várias coisas, então eu tenho que ter aquele mesmo viver, eu tenho que ter aquela mesma experiência que Cristo teve. Afinal de contas, Jesus diz que aquele que guardar até o fim as suas obras, as obras de Cristo, esse receberá autoridade sobre as nações, e receberá o título de estrela da manhã. Mas o texto não diz isso. E jamais Jesus ia exigir de mim, ou de você, ou de toda a sua igreja, ou do vencedor, que fosse aquele que vivesse conforme Cristo viveu e conforme as obras que Cristo praticou. Essa exigência, se fosse assim o caso, ia restringir o número de vencedores a quase que nenhum. Uma vez que nem todos são profetas, nem todos falam em outras línguas, nem todos são aqueles que têm um dom de curas, de milagres, nem todos. Mas estas obras são obras específicas, são obras que têm o seu fundamento. Cristo, quando no momento que o Verbo se fez carne, havia obras que foram preparadas de antemão para que andássemos nela, como o próprio apóstolo Paulo declarou em Efésios capítulo 2, versículo 10, quando ele diz: pois dele sois feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para nós de antemão, para que andássemos nelas. Veja comigo como que quando Jesus fala: aquele que guardar até o fim as minhas obras, essas obras apontam para obras de redenção, meus irmãos. São princípios de Deus, é o caminho de Deus. Perseverar ou guardar até o fim as minhas obras, é aquele cristão, é aquele vencedor, que desde o início da sua fé, ele procura estabelecer uma comunhão com Cristo, uma comunhão profunda com Deus, a ponto de caminhar nas mesmas pegadas de Cristo, com o mesmo sentimento de Jesus, com o mesmo Espírito de Cristo. Não são quaisquer obras, não são quaisquer coisas. Atenção, saiba disso. Deus não quer que você realize qualquer coisa para Ele. Deus deseja que você caminhe como Cristo caminhou, que você pense como Cristo pensou, que você faça e haja como Cristo agiu, como Cristo sentiu. É o sentimento de Cristo, é o Espírito de Cristo.
é o espírito de redenção. Guardar até o fim as obras de Cristo é ser perseverante no caminho da redenção, que tem como princípio morte e ressurreição. É o caminho de Deus. Deus não vai abrir mão do seu caminho. Deus não vai abrir mão da maneira de procedimento. Deus já estabeleceu, é o caminho de Deus, já está decretado. Deus não vai abrir mão do seu padrão de qualidade humana. Se você quer saber o que é uma qualidade de vida cristã, qual o padrão de qualidade que Deus deseja, temos que olhar para Cristo e tê-lo como modelo, como alvo, como objetivo, como razão, como fundamento e como tudo aquilo que nós precisamos nesta caminhada. Portanto, tecer as vestes nupciais, tecer as vestes de justiça para o encontro com o Senhor no tribunal, corresponde a guardar até o fim as obras de Cristo, obras de redenção, obras de morte, obras de ressurreição. É necessário ser um seguidor do Cordeiro. Os arrebatados aqui de Apocalipse, capítulo 14, eu quero ler com os irmãos. Apocalipse, capítulo 14, é um texto também que nos coloca neste momento do arrebatamento. Olha só, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, acompanhe aí. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas que tangem a sua harpa. Eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Está falando de um número específico de pessoas que estavam diante do trono. Isso aqui por ocasião do arrebatamento. Agora é passada a característica para esses que estavam diante do trono, que foram arrebatados no momento, por ocasião do arrebatamento. Olha o versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. É uma virgindade, é uma castidade espiritual. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então, uma das características do cristão vencedor, uma das características daqueles que teceram, que bordaram as suas vestes nupciais e que estavam preparados ali no dia do tribunal de Cristo, é ser um seguidor do Cordeiro. E ser um seguidor do Cordeiro é diferente de ser um seguidor, vamos colocar assim, do leão. Porque se nós formos aqui em busca do Apocalipse, entender o Apocalipse capítulo 5, vai ter ali 2 figuras que são figuras proféticas de Cristo. O leão cordeiro. Então Cristo ele vai se apresentar, ele se apresenta como um leão e também se apresenta como um cordeiro. Como o leão aponta para a ressurreição, o poder, a glória, como o próprio Jesus declarou por ocasião da sua ressurreição aos discípulos. Todo o poder me foram dados no céu e na terra. Ó, quando ele fala, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui é o Cristo leão, é o Cristo rei, é o Cristo Senhor, é a força e o poder da vida de ressurreição de Cristo. Ser um seguidor do leão é ser um seguidor com objetivo, com um olhar, com um coração e um sentimento fixado na ressurreição e também fixado no poder e na glória que há de se manifestar. No entanto, ser um seguidor do Cordeiro é ser um seguidor começando pelo princípio da obra. Não é primeiramente a ressurreição, depois a morte. É o contrário. Primeiro vem a morte, depois vem a ressurreição. De modo que ser seguidor do Cordeiro é caminhar com o Cordeiro para a cruz. Você deseja caminhar com o Cordeiro para a cruz? Você deseja sofrer as injúrias, os desprezos, todo aquele ultraje que Cristo sofreu? Você tem no coração o desejo de ser um seguidor do Cordeiro, onde quer que você vá? Cristo entrou para ali, você entra com Ele. Cristo saiu, você sai. Cristo parou, você para. Cristo avança, você avança, não importa para onde Ele vai. Como o próprio Jesus declarou ali em Mateus capítulo 16, quando Ele disse: é necessário que o Filho do Homem siga para Jerusalém e sofra muitas coisas dos principais anciãos, dos escribas, dos fariseus e seja morto.
Olha o caminho de Deus, olha o caminho da redenção, olha o caminho que o Cordeiro percorre. Ele é aquele que percorre o caminho da cruz, o caminho da redenção. Ele é aquele que está disposto a ir para o sofrimento e para a morte. Você está disposto, meu irmão, a ir com Cristo para o sofrimento e para a morte? Porque as vestes nupciais, esses atos de justiça dos santos, são atos de Cristo que você vai ter que reproduzir, que você vai ter que seguir, que você vai ter que experimentar. É o caminho da redenção. Por isso diz o texto: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ninguém vai reinar sobre as nações sem que antes tenha sido reinado por Cristo. Ninguém vai exercer autoridade sobre as nações sem que antes Cristo tenha exercido autoridade e poder pleno na vida deste. Saiba disso. Guardar as obras consiste em perseverar no caminho da redenção. E eu sei que esta mensagem é uma mensagem que não é muito degustável para a maioria dos cristãos. Eu acho que talvez alguns que vão ouvir essa mensagem, que estão ouvindo nesse momento, talvez gostariam de ouvir uma palavra um pouco mais degustável, um pouco mais boa, de ouvir, para se apreciar, como Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer cabeça e não cauda, você é a menina dos olhos de Deus, Deus vai te prosperar, Deus vai te honrar. Talvez você queria ouvir essa palavra, mas infelizmente eu não posso falar essa palavra para você, porque o Evangelho não me permite. O Evangelho me permite e me autoriza a dizer que você precisa ser um seguidor do Cordeiro. Você precisa olhar para a cruz e mirar a cruz e olhar para ela constantemente como quem olha para o objetivo maior. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra da cruz é a palavra que fala da destruição final e máxima do velho homem, da velha criação, dos velhos conceitos. A cruz é um elemento mortificador que vai aniquilar todo pensamento, todo sentimento do velho homem. Cruz, ela mata, cruz, ela aniquila. A cruz está ali para destruir. A carne para nada aproveita, a carne só serve para ir para a cruz e depois ser sepultada e colocada uma pedra, e aí dizer assim: aqui jaz, aqui não existe mais, o velho homem está morto e sepultado. Este é o caminho da redenção, esta é a obra que Cristo realizou. Por isso aqui em Filipenses, vou ler com os irmãos aqui um texto em Filipenses capítulo 1, diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 28. E que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus. Veja que muitos, a palavra da cruz para muitos, é loucura, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Versículo 29, porque nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Você creu em Jesus? Te foi dado a graça de crer em Jesus, meu querido? Te foi concedido a oportunidade e a graça de crer em Jesus Cristo? A resposta é sim, Mas não somente a graça de crer nele, mas também a graça, a benção de padecer com Cristo também. Padecer por Cristo, padecer com Cristo, ser um seguidor do Cordeiro. Portanto, guardar até o fim as obras de Cristo é permanecer, perseverar no mesmo Espírito de Cristo, no caminho da cruz, no caminho da redenção. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui fala, Paulo nos chama a atenção para que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Então é uma ordem do apóstolo a que todos aqueles que são de Jesus desenvolvam sua salvação. Aí o versículo 13 diz, porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Versículo 12, desenvolva a tua salvação com temor e tremor. Versículo 13, porque é Deus que efetua tanto querer como realizar.
Aí você pode estar perguntando na sua casa: pastor, é para mim desenvolver ou é para Deus efetuar em mim? Aí eu falo as duas coisas. Lembra no início, quando eu falei para vocês que a veste nupcial é um desdobramento da veste, que é Cristo, que é a justiça, que é o sacrifício de Cristo, que é a obra de Cristo que foi dada a nós? Sim. Então, se você crê em Jesus, se você tem Jesus na sua vida, se você crê no Evangelho, na obra de Cristo, então esta obra, esta salvação que nos foi dada, ela precisa ser experiência na nossa vida. Portanto, desenvolver a salvação corresponde a Deus efetuar em nós. Deus efetuar em nós corresponde ao desenvolver a salvação. Aí, os versículos anteriores vão falar como que isso acontece em nós. Versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós, tenha no teu coração, tenha na tua vida, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Não é parecido com o sentimento, é o mesmo sentimento. Jesus teve um sentimento de obedecer ao Pai, foi enviado pelo Pai, o Verbo se fez carne, o Cristo nasceu, a criança cresceu, com 30 anos de idade, aquele homem começou o seu ministério terrenal, a sua obra que ele veio realizar, e ele teve um sentimento, ele teve um pensamento, ele teve uma maneira de proceder. E aqui o texto diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. E o texto continua. Pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Esse texto aqui me chama a atenção e me faz lembrar de um evento ocorrido na eternidade passada. Quando um ser que não era Deus, quando um ser que ele não sendo Deus, ele julgou com usurpação o ser igual a Deus. Isto eu me refiro àquele querubim conhecido como Lúcifer, que se tornou Satanás, o adversário, se tornou o diabo, o acusador de Deus, o arqui-inimigo de Deus, o arqui-inimigo da igreja. Porque ele não sendo Deus, ele disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só o sentimento. Isso aqui é o sentimento da queda. Isso aqui é o princípio da queda. É o germe da queda, do pecado cósmico. É aquele que não sendo Deus, se coloca como um Deus e se exalta, se autoprojeta, se autopromove e cultiva no coração um sentimento contrário ao sentimento de Jesus. O sentimento de Jesus é o que vai falar agora do versículo 7 em diante. Olha só. Antes a si mesmo se esvaziou. Esse antes a si mesmo esvaziou é uma menção a Jesus Cristo do versículo 5, tá bom? Ele diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja que o Verbo sendo Deus, ele se esvaziou, o Verbo se fez carne, veio para essa terra, assumiu forma de servo. Olha como que o espírito de Satanás é de se autopromover, de se exaltar, essa pretensão. Isso está dentro do homem, isso é próprio do velho homem, é próprio do ser humano caído. Essa coisa de querer ser honrado, de querer ser abençoado, de querer ser próspero, de querer ser alvo da bênção de Deus, de querer ser honrado, ser elogiado, louvado, beneficiado. Isso é próprio do ser humano. Isso é próprio da natureza humana. No entanto, ser um seguidor do Cordeiro é estar disposto a abrir mão desse espírito do velho homem, desse espírito da queda, desse espírito de Satanás, que não sendo Deus, ele se coloca como Deus e deseja ser servido e ser visto e reconhecido como Deus. Enquanto Satanás quer ser reconhecido como Deus, Deus falou assim: eu serei reconhecido em figura humana, eu serei reconhecido como servo. Então olha o princípio da cruz, olha o princípio de Cristo, olha o princípio da redenção, olha o princípio da morte, a autoaniquilação. Então nós começamos a entender que o mesmo sentimento que houve em Jesus é o sentimento de se esvaziar, é o sentimento de assumir forma de servo. Você já assumiu a forma de servo? Você vive para servir ou para ser servido?
Jesus declarou para os seus discípulos ali, pouco antes de ele ser preso, na noite que foi traído, que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja ele que sirva. E no dia que Jesus foi ali para o cenáculo com seus discípulos para realizar a última ceia, todos estavam questionando quem é que ia lavar os pés uns dos outros, porque era de costume que quando vinham de uma jornada, ao entrarem na casa, ali a maneira de descansar era tomar uma toalha, uma bacia com água e lavar os pés daqueles que chegavam, daqueles que estavam ali, que eram convidados, que eram os hóspedes, né, chegados na casa ali, ó. E aí quem realizava o trabalho do lava-pés era o escravo do escravo. Olha só, o versículo 7 diz que ele assumindo forma de servo. E os discípulos vinham contendendo uns com os outros, né, questionando, ó, eu não vou lavar o pé de ninguém. Pedro falou assim, ó, eu não vou lavar o pé de ninguém não, viu? Eu não vou lavar o pé de ninguém não, quem quiser lava meu pé aqui. Aí Mateus ficou calado, olhando assim, no coração dele pensava assim, pai, eu também não vou lavar não. Eu não vou lavar o pé de Judas, não, Judas é o mais esperto de todos, eu não vou lavar o pé de Judas não. E aí ficar naquela contenda, naquela demanda ali, quem que lava o pé, quem não lava o pé. Jesus, percebendo os corações, diz assim, ó, aquele que se exalta, ele será humilhado, mas aquele que se humilha, ele será exaltado. Porque o princípio de Deus é primeiro vem a humilhação para depois vir a glória. Primeiro vem a morte para depois vir a ressurreição. Primeiro você trata com você para que depois você possa receber de Deus a bênção no dia da sua segunda vinda. Olha só aqui, e aí quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus tomou a toalha, cingiu-se com uma toalha, foi lá, pegou a bacia, e pegou a toalha, e pegou o pano e começou de um por um, foi lavando o pé de Judas, de Mateus, de Lucas, de Tadeu, de Bartolomeu, de Mateus, chegou no pé de Pedro, Pedro falou assim, o meu pé tu não lava, mestre, o meu pé eu não vou permitir que tu lave. Não, ele falou assim, se tu não deixar eu lavar teu pé, tu não tem parte comigo no reino, então fica tranquilo, porque é necessário que assim seja, porque este é o caminho de Deus. É uma lição de vida para todos nós, e aqui diz que Jesus, o Espírito de Cristo, o caminho de Deus, é o caminho do esvaziamento. Se esvazie da sua pretensão, se esvazie do seu orgulho, pare de querer ser servido e comece a servir, porque aqui é o caminho de Deus. É a maneira que Deus trabalha, é a maneira que Deus é manifestado na tua vida, é como você começa a servir as pessoas. É por isso que o princípio da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você começou a fazer isso? Porque se você não começou, tem que começar, porque a tua veste nupcial está pendente, está por ser feita. E precisamos da veste nupcial, que são os atos de justiça dos santos naquele grande dia. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O caminho de Deus se esvaziou, se humilhou. E sempre eu gosto de falar dessa palavra se humilhar, porque se humilhar e ser humilde não corresponde a coisas exteriores. Vamos parar de olhar para as coisas exteriores, vamos começar a olhar para o coração, porque é do coração que procede os maus desígnios. As pessoas estão sempre dispostas a olhar para as coisas e ficar medindo as coisas, medindo o que come, medindo o que bebe, medindo onde vai, medindo o que ouve, o que olha, onde vai, onde vive, aonde frequenta, o que veste. Então assim, é muito automático isso que foi difundido em nós. Nós somos educados numa geração e com uma educação puritana, religiosa. Vamos abrir mão disso e vamos começar a cultivar em nós o mesmo espírito, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se humilhou, ele assumiu forma de servo e ele se esvaziou. E eu quero dizer para vocês que ser humilde não é uma questão exterior, de cor de cabelo, de maneira de se vestir, não. O irmão se veste com roupa sem passar porque ele é muito humilde. Olha a humildade daquele irmão, a gravata dele é velha, comida de traça. O irmão humilde, sapato empoeirado, né? Cabelo todo bagunçado. Isso não é humildade. Jesus declarou em Mateus capítulo 11, vinde a mim os que estão cansados. Você quer ter um encontro com Deus? Aí Jesus diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A humildade, ela é de coração e não de coisas. Portanto, esse aqui é o princípio de Deus, é o caminho da redenção, é a maneira que Deus se utiliza para cumprir a sua vontade. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, se despojou. Ser humilde de coração é ter um coração despretensioso, desprovido de arrogâncias, de pretensões, de autossuficiências, de achar que pode. Se esvazia, tira isso do coração. O coração está contaminado, está cheio. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Primeiro, ele veio para essa terra, assumiu forma de servo. E não só assumiu forma de servo, mas também ele foi reconhecido em figura humana, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte. Ó, do início da sua vida até a morte. Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, aquele que guardar até o fim as minhas obras. O resultado de tudo isso, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse é o caminho de Deus, é a maneira que Deus estabeleceu para que nós construíssemos, edificássemos, para que nós bordássemos as nossas vestes nupciais, porque as vestes nupciais, o linho finíssimo, resplandecente e puro, são os atos de justiça dos santos. Eles tomaram Cristo como parâmetro, Cristo como modelo, Cristo como fundamento, Cristo como tudo, e viveram uma experiência de redenção. Eles foram seguidores do Cordeiro, e esse ser seguidor do Cordeiro, esse perseverar até o fim nas obras de Cristo, guardar até o fim as obras de Cristo, isso vai fazer com que as vestes nupciais, elas sejam aprontadas. Aí a pessoa vai perguntar assim, pastor, mas a veste, vou ter uma veste branca lá? Aí eu falo assim, irmão, não sei se vai ter um vestido branco. Ah, pastor, mas o Apocalipse está escrito aqui, ó, Apocalipse capítulo 7, está aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 13, diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Está aqui, pastor, tem vestiduras brancas sim. Aí eu falo, amém, eu não estou contra, não estou me opondo a que tem ou que não tem. Se bem que o Apocalipse é um livro simbólico. Tá? É um livro que foi escrito de maneira simbólica, para que nós entendamos as coisas, os eventos finais por meio das sombras e figuras, tá bom? No entanto, não vamos nos opor não, que tem a veste branca, literal lá, né? Os vestidos brancos, amém. Mas estas vestes aqui, são atos de justiça. Estas vestes que o Apocalipse propõe a nós, as vestes de justiça que nós devemos ter, são obras feitas em Deus, são obras feitas em Cristo, procedentes e resultantes de uma comunhão profunda com Cristo, daquele que ouviu a voz do Espírito falando, daquele que ouviu Cristo bater a porta do coração, e abrindo o coração, Cristo entrou na sua vida, e ali teve uma grande comunhão diária com Jesus. Essa comunhão diária vai possibilitar na edificação das vestes nupciais. Aí dizem aqui o versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes o que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Esse enxugar dos olhos toda lágrima é porque esses que se vestiram de vestiduras brancas, eles percorreram o caminho do Calvário, eles percorreram a via dolorosa, eles percorreram o caminho de Deus,
o caminho de Cristo e foram participantes dos sofrimentos de Cristo. Eles experimentaram uma vida de redenção, portanto, eles são participantes do sofrimento de Cristo. E aqui estão justificados, porque as vestes brancas aqui correspondem a uma conduta aprovada. Ser vestido de vestidura branca, aqui no Apocalipse, ou no dia do tribunal de Cristo, diz respeito a uma conduta aprovada, a um viver humano aprovado por Deus. Eu quero falar para os irmãos que nós precisamos atentar para a nossa vida, nós precisamos atentar para como estamos vivendo. Queridos, esse momento que nós vivemos no mundo, o momento que o mundo vive, essa pandemia, atenção porque eu vou falar para vocês aqui, eu não sou de ficar falando em redes sociais, gravando lives para dizer o que eu acho, o que eu acho dessa pandemia, é a vinda de Cristo, os primórdios ali, os eventos que antecedem o advento. Eu não gosto de ficar defendendo essas coisas. Porque o anticristo é esse, o anticristo é aquele, é porque disseram, olha aquele homem que surgiu, olha. Eu não gosto de ficar nessas especulações, eu não sou desse caminho. Uma coisa é certa, eu sou pelo Evangelho, eu sou pela verdade de Deus. E com certeza está sendo preparado mundialmente um cenário para o tempo do fim. E o momento que nós vivemos, esta pandemia, é um divisor de águas. Atenção, a pandemia do coronavírus, desse Covid-19, é um divisor de águas do antes e do depois. Nunca mais o mundo será o mesmo, nós não seremos mais os mesmos. Deus começa a preparar o cenário da terra para o tempo do fim. Se você está preparado, amém, continue, persevere, guarde até o fim as obras de Cristo. Se você ainda não se atentou para isso, vá diante de Deus em oração, vá com teu coração aberto, se desarma de toda pretensão, de toda autossuficiência, de toda religiosidade, se livra disso e começa a cultivar no teu coração o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Começa a se desarmar, começa a agir como um servo de Cristo, como um irmão, como um cidadão, como um companheiro. Seja solidário, olhe para o próximo, não fique olhando para você, não fique fazendo planos futuros, planos para daqui a 10, 15, 20 anos, o amanhã não nos pertence, querido. Olhe para a sua vida hoje, como você está vivendo, porque isso é o mais importante de tudo. Tudo o que nós fazemos nessa vida é para o nosso desfrute. A nossa saúde, a nossa família, os amigos, o dinheiro que você recebe, o teu salário, todo o teu lazer, tudo isso são bênçãos de Deus que o Senhor nos proporciona para que possamos viver bem nesta terra. No entanto, não se apegue ao dinheiro, não se apegue à conta bancária, não se apegue à tua saúde, à tua inteligência, ao teu intelecto, não se apegue a estas coisas, porque este mundo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Amém, queridos? Fica aqui essa reflexão, guarde no seu coração essa palavra, e eu quero convidar você a orar comigo neste momento em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, e abrimos nosso coração em reconhecimento, em temor, e nós somos ousados pela fé, em declarar a Tua bênção sobre as nossas vidas, mas não é uma bênção material, como quem declara dinheiro, como quem declara prosperidade, como quem declara bens materiais. Não, Pai, nós declaramos a bênção, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós declaramos a obra de Cristo sobre as nossas vidas, e nós, ó Pai, confessamos ao Senhor a nossa real necessidade de procedermos de maneira sábia, de maneira sensata. Nós reconhecemos a nossa necessidade de nos voltarmos para Ti urgentemente e começarmos a olhar para Cristo, começarmos a olhar para a cruz, olhar para o Calvário, olhar firmemente para o autor e consumador da fé que é Jesus. Pai Santo, nos dê força
Pai Santo, desperta o nosso coração, desperta o nosso espírito. Senhor, desperta o teu povo na face da terra, desperta as famílias, desperta os adolescentes, os jovens, desperta os casados, os solteiros, desperta o teu povo, ó Pai, porque o tempo se aproxima, porque não há mais tempo de ficarmos brincando, de sermos cristãos, não há mais tempo de ficarmos levando em conta as coisas de pouco valor, e aquilo que é de grande importância, aquilo que é imprescindível, nós às vezes deixamos de lado. Senhor, nos dê a graça de olhar para Cristo. Espírito Santo, desperta o nosso ser, abre os olhos do nosso coração, nos faz enxergar, ó Deus, a tua bênção, a tua bondade, nos faz enxergar o tempo da oportunidade, para que aquele grande dia possamos ser aprovados por Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa esperança. Jesus, seja conosco e nos conduz até aquele grande dia. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com meu dom? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor que escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, Tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz me acalma o mar, me acalma com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel, e por tudo que eu faça. Eu sou como um vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor que me escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou eu sou Deus abençoe.